estar. Muito gostoso, como o pastor Justin falou, estar juntamente com todos os irmãos, irmãs, visitantes. É bom ter o pastor Tiago, vi ele mais cedo aqui visitando hoje à noite, mas é bom ver todos aqui, sabendo que estamos terminando esse mês de férias, tem muitas pessoas viajando, mas logo logo a gente volta todo mundo junto, aquele cultos gostosos, domingo de manhã, quarta-feira, domingo à noite. Durante a semana ainda tem outros cultos, os teens, toda sexta-feira, o estudo com a PEG, nas quinta-feira, pode vir também, se tem saudade do culto de quarta, vem numa quinta-feira e continua o estudo, tá bom? Aqui na igreja sempre temos oportunidade para continuar nossos estudos, nós levamos isso muito importante. Aqui na Igreja Batista Novo Tempo, NBT, falamos, ensinamos e pregamos muito sobre a responsabilidade de cada cristão de verdade, viver uma vida reta, justa, fiel, obediente, em adoração a Cristo, no amor do nosso Senhor e Salvador. Amém? Amém? Afirmamos que o único caminho para o céu, ou seja, a eternidade com Deus, existe somente em Cristo. Não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Amém? Só Jesus que salva. Também afirmamos que na Bíblia exige uma vida consagrada ao ministério e à missão de Cristo, que é evangelizar cada ser humano nesse planeta, crescer o número de seguidores usando nossas próprias vidas como sacrifícios vivos, dedicando nossos talentos, tesouros e tempo para o servir, até como a Bíblia diz, como escravos em Cristo, dedicados com alegria, gratidão e fervor. Abrimos a mão de qualquer desejo, qualquer sonho, qualquer oportunidade que interfere com o cumprimento nosso no ministério e a missão de Cristo. Somos dispostos a perder a nossa própria vida para ganhar Cristo. Ainda pode falar amém? E a questão, hoje à noite, a pergunta para muitos, quando nós falamos muito sobre esse tipo de vida, uma vida 100%, não 80, 90, 95, 100% dedicados a Cristo. Em todos os dias, em todos os momentos, até nós morremos. Isso que a Bíblia ensina, isso que nós imploramos aqui do púlpito em todas as lições. Mas a pergunta para muitos, e talvez muitos aqui, alguns aqui, é assim, mas vale a pena? Vale a pena isso? Vale a pena tanto sacrifício? Vale a pena tanto esforço para viver, não apenas na sua própria vida, tirando as coisas ruins da sua vida, vivendo uma vida pura, uma vida correta, uma vida que honra todo mundo na sua família, todo mundo a sua vizinhança, todo mundo nesse mundo, fazendo nada que pode dar um mau nome, uma má reputação à igreja de Cristo, um nome de Deus, fazendo tudo isso para ganhar no futuro ainda algo que muitas vezes nós nem entendemos exatamente o que é que nós vamos ganhar, o que é onde nós vamos passar a eternidade. Será que vale a pena? Nós entendemos também que quando Jesus, em João capítulo 3, versículo 16, quando ele falou, aquele versículo famoso, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, Ele mesmo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Nós entendemos que quando Jesus falou isso, Ele está convidando o mundo inteiro, cada ser humano, de todos os tempos, para receber Ele como Salvador, para ser um seguidor de Cristo. E nós, claro que nós entendemos que o João 3,16 é um versículo apenas de muitos versículos que fala sobre salvação. E nós não baseamos, nós não seguimos uma doutrina baseada em um só versículo, mas montamos a doutrina baseada em todos os versículos na Bíblia que fala sobre salvação, que salvação é recebido pela graça de Deus e é dado no momento que nós cremos de todo o coração e nós arrependemos do pecado e nós confiamos nossa vida, abraçamos o plano de Deus e recebemos Jesus não apenas como Salvador do pecado e do inferno, mas Senhor que nos guia e nós servimos a Ele o resto da nossa vida. E vem com a promessa de vida eterna, de não perecer, mas ter vida eterna. E a questão ainda, essa vida eterna, em comparação de tudo que eu tenho que fazer aqui, da maneira que eu tenho que me entregar, render, abrir a mão, seguir corretamente até morrer, será que vale a pena receber vida eterna de tudo que eu tenho que fazer aqui? Imagina, a maioria, as pessoas que aceitam Jesus como eu, com 10 anos, 9 anos, 12 anos, 15 anos de idade, e morre só com, não sei, 80, 90, quantos anos, quantas coisas que devemos fazer todos os dias para receber aquela promessa de vida eterna? De novo, a pergunta, será que vale a pena? Também nós entendemos que em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, Jesus mesmo fala, depois que Ele abre o convite, o apelo para todos: quem crê será salvo, quem invocar o nome do Senhor será salvo. É a vontade, o desejo de Deus que todos sejam salvos. O convite é para cada pessoa. Nós devemos falar, convidar, explicar o caminho de Cristo para todas as pessoas, sem deixar nenhuma pessoa fora. É o alvo de Deus para esse mundo, que todo mundo ouve da grande notícia, das boas novas, do Evangelho de Cristo, que Jesus morreu por nossos pecados, Ele foi sepultado e ficou 3 dias sepultado, no terceiro dia Ele ressuscitou dos mortos para ser o Salvador e vencedor da morte. E Ele oferece essa vida eterna, Ele oferece uma herança eterna, Ele oferece viver como filho de Deus na família de Deus para sempre. Para quem? Para todos os que acham que vale a pena. Porque dependendo se a pessoa acha que vale a pena ou não, vai determinar se vai conseguir seguir até o fim. Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 7, versículo 3, 14, entram pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva aonde? A perdição. Jesus prometeu que Ele vai nos salvar da perdição, não pereça, mas tem muitos, a maioria que recebe o mesmo convite, mesma oportunidade que nós tivemos para escolher, seguir o caminho, o plano de Deus para a nossa vida, nos entregar, rendemos a nossa vida para o único plano que merece nossa atenção e a nossa dedicação. Mas todos recebem, todos têm oportunidade, mas a maioria vai para outro caminho que leva à perdição. Porque a Bíblia diz, Jesus diz, são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que o encontram. Em comparação, vai ter muitos, vai ter
milhões, se não bilhões de pessoas eternamente no céu. Mas em comparação de todos os seres humanos, desde o começo até o fim, são poucos. Por quê? Porque a maioria acha que não vale a pena. A maioria já ouve os dois lados, já tinha oportunidade de escolher, e a maioria acha que não vale a pena. O nosso dever como a igreja de Cristo, na parte de evangelização e ensinamento, é para mostrar para as pessoas o que está esperando para nós. Nós cantamos muito sobre isso. Cantamos até hoje à noite. Cantamos que contigo vou viver para sempre. Alguém não cantou isso aí? Todos nós cantamos. Alguns melhores que os outros, mas todos nós cantamos. E nós acreditamos, eu acho. Mas o que isso significa? Será que apenas morando com Jesus para sempre vale a pena de fazer tudo o que a gente faz todos os dias da nossa semana, da nossa vida, para chegar ali? Eu pesquisei rapidamente aquela frase, vale a pena, no computador. E diz assim: a expressão vale a pena indica que algo é merecedor do esforço ou sacrifício necessário para alcançá-lo. Ou seja, que o resultado compensa o investimento. É usada para expressar que algo é bom, compensador ou valioso. Isso é a pergunta. Isso é a pergunta para todos nós, hoje à noite. Será que a promessa dada por Deus de vida eterna vale a pena o sacrifício exigido na palavra de Deus para que chegamos a receber essa promessa? Será que é? Não, mas não é para questionar. Acho que é errado perguntar isso ou pensar nisso. Não. O próprio Jesus falava sobre isso. Procure na sua Bíblia em Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, quando Jesus está falando para uma multidão de pessoas. E muitas pessoas querendo ou falando ou para um tempinho seguindo Jesus. E Jesus olhando para as multidões, conhecendo os corações da maioria, sabendo que a maioria não vão escolher, não vão se consagrar, se dedicar para viver a vida plena que precisa para receber as promessas. Jesus fala assim, capítulo 14 de Lucas, versículo 21, versículo 25 diz: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este voltando para si, ela disse, para ela, Jesus disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Olha o que Jesus está exigindo. Essa é para todos nós. Não somente para uma multidão 2.000 anos atrás. É para todos nós. Vamos pensar, será que vale a pena? E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Será que vida eterna, paraíso, estar junto com Cristo, vai ser dado para pessoas que acham que não vale a pena carregar a sua própria cruz e seguir Cristo até o fim? Será que é para qualquer um que levanta a mão que deseja ir para o céu? Ou segundo Jesus, se você não faz isso, você não quer me seguir aqui na terra, não vai me seguir até a eternidade. Por isso, ele está perguntando a ele, será que vale a pena? Qual de vocês, versículo 28,
Se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-lo. Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que viram rirão de você, rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Tem que contar o custo, tem que ver se vale a pena o investimento. Se aquele que você vai terminar, vai ganhar, é merecedor ou valioso para o investimento que vai fazer. 31. Ou qual é o rei que, pretendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto a outra ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. De novo a pergunta: será que, entendendo tudo isso, e tem muito mais, será que vale a pena tomar a decisão, entregar a sua vida? Será que as músicas que nós cantamos sobre a volta de Cristo, sobre a vida eterna, sobre o arrebatamento, sobre tudo isso, vale a pena a viver tantos anos corretamente, biblicamente? E como Jesus falou em Mateus 7, para muitos não. Eles calculam. Talvez tem pessoas aqui hoje à noite ainda calculando se vale a pena. Ou render a sua vida, os seus sonhos, desejos, prazeres, ver o que a Bíblia diz, ver o plano de Deus na sua vida, entra com 100%, arrepende de uma vida sem Deus, recebe Jesus como Salvador, entrega a sua vida, começa a aprender, ser um seguidor, um servidor de verdade. Ou dizer assim: eu quero fazer do meu jeito, eu quero andar no meu caminho, eu quero mandar, eu quero ser responsável de tudo que acontece na minha vida. Eu não quero outro mandando em mim, não quero me humilhar diante de outro poder. Eu quero fazer, eu quero mandar na minha vida. E Jesus nos ensina: quem tem essa ideia, quem tem esse desejo, não vai herdar, não vai receber a promessa de Deus de vida eterna. Não pode fazer, tem muitos que tentam fazer as dois. Faz um compromisso com Deus, serve mais ou menos e também faz tudo o que quer fazer. E quando o desejo é que esse meu desejo vai atrapalhar um pouco, vai ser contra o que Deus quer, por enquanto eu faço o que eu quero fazer. Jesus falou que não pode fazer isso. Não pode servir 2 mestres. Até um mestre pode ser si mesmo. Não pode fazer. É 100% ou nada. Por isso nós ensinamos tanto, por isso nós estamos tão ligados a falar dessas coisas, porque é tão importante. Mas volta para a pergunta: será que vale a pena? Abre agora para Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 4. O apóstolo Paulo, falando para a igreja, ele faz isso muito, falando para as igrejas, ele sempre fala sobre o compromisso, sobre a promessa, sobre a conduta, sobre como servir Deus, amar os outros. Ele fala muita informação de cada carta das igrejas diferentes, e a maioria das vezes ele fala sobre a promessa de vida eterna. Olha como ele diz, Colossenses capítulo 3, versículo 1 até 4. Portanto, de tudo que ele acabou de falar, como nós somos em Cristo, morremos para o pecado, estamos vivendo uma vida correta diante de Deus. Ele diz, capítulo 3, versículo 1, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ele usa o batismo como o símbolo de ressuscitar para viver uma nova vida.
procuram as coisas que são de alto. Essa é a semente que eu quero plantar nas suas cabeças, nossas vidas, hoje à noite. Procura pensar, meditar, saber das coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Versículo 2: mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, está falando sobre a volta de Cristo nessa terra. Quando isso acontece, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Olha a promessa. A promessa dada na Bíblia é quando Jesus vai voltar e vai nos tirar, vai nos resgatar no arrebatamento. Nós vamos estar com Ele do jeito que Ele é, em toda a sua glória. O Paulo está falando para eles: eu sei que é difícil, eu sei que o sacrifício é grande, eu sei que a porta está estreita, eu sei que o caminho está apertado, eu sei que tem poucas pessoas em comparação a todos que entram no reino de Deus, que entram pela porta que é Jesus. Eu sei que é difícil, eu sei que tem muitos inimigos, eu sei que tem muitos parentes, pessoas que amam, que se tornam contra você porque você toma certas ideias que é fora do bom senso desse mundo. Mas continua sendo firme, foca nas coisas, não pensa tanto nas coisas ao seu redor, pensa, medita, conhece o que está esperando para vocês. Quando nós entendemos isso, podemos começar a ver se vale a pena ou não. A razão que nós falamos tanto aqui na igreja, da sua conduta, da nossa conduta, de conhecimento, de crescimento espiritual, de moralidade, de evangelizar, de tudo, porque cada vez, e você pode essa semana, tomara que vai pesquisar todo lugar na Bíblia que fala sobre céus, sobre nossa vida eterna, e vai ver que a maioria dos lugares, quando fala sobre a vida eterna, sobre a promessa, também fala sobre a nossa conduta, as condições de cada um de nós para poder atingir essa promessa. Só como exemplo, olha versículos 5 a 11, ele acaba a falar: pensa nas coisas do céu, pensa como vai ser quando Jesus volta para te buscar na sua glória, você vai participar na glória dele, e ele diz assim, olha como começa a falar sobre a vida aqui: faço morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, irmãos, abandonam todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas, se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Todo lugar, quer dizer, pode ser que alguns queiram ouvir, mas a maioria dos lugares que fala sobre nosso futuro com Jesus, conecta também com o nosso presente, como nós vivemos aqui nessa terra. Não pode separar as duas coisas. Se acha que vale a pena um dia receber um corpo glorificado, celestial, viver eternamente com Jesus, que nós vamos ver outros versículos daqui a pouco, será que isso vale a pena? Será que isso merece o sacrifício que nós temos que fazer
nossa vida que para a maioria de nós não é grande coisa. Mas Deus exige um coração, uma alma pura, dedicado a Ele. Será que vale a pena? Em 1 João capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículos 1 a 3. Só mais um lugar de muitos que fala sobre isso. O João fala: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o Jesus conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Não podemos dizer exatamente como você vai parecer durante a eternidade. Que tipo de corpo? É claro que o corpo vai ser reconhecido, o corpo vai ser provavelmente o mesmo tipo de corpo que Jesus teve quando Ele ressuscitou. Ele conversava com as pessoas reconheceram quem era Ele comia, Ele falava, mas Ele não tinha limite nenhum ao tempo e o lugar. Ele diz, nós não sabemos, o João viu Jesus por 50 dias após a morte dele, ele falou, eu não sei exatamente como nós vamos aparecer, mas sabemos que quando Ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Nós vamos reconhecer Ele, as pessoas vão nos reconhecer, vamos ter um corpo celestial, não sabe que idade que vai ter, que eu vou ter esse corpo que eu tenho agora, ou vai ter um corpo de 33 anos, como Jesus tinha quando Ele ressuscitou. Não sei se os nenês que morrem vai ter corpo de nenê para sempre, ou vai ter um corpo de 33 anos, que é a minha opinião. Mas Ele diz, nós vamos ser como Cristo. E vai ser bem diferente. E olha como Ele liga. Todo aquele que nele tem a esperança, versículo 3, purifique-se a si mesmo, como Ele é puro. Sempre tem a ligação. Pensa sobre a vida eterna, pensa sobre o tempo glorioso no céu, pensa como você vai agir, o que vai fazer, todas essas coisas, é bom pensar. O Paulo diz, pensa, medita nessas coisas, para de pensar somente sobre seu futuro aqui na terra, e quantos investimentos vai fazer aqui para melhorar a sua vida. Pensa nas coisas eternas, pensa no céu, pensa onde Jesus está sentado, pensa como será quando Ele volta para nos buscar. Pensa sobre todas essas coisas. Enquanto está pensando isso, avalie a sua própria vida. Aquele que tem essa esperança, purifique a si mesmo, porque vale a pena. Eu não quero fazer nada na minha vida agora que vai atrapalhar recebendo essa promessa. E também, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 9 a 13. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, a promessa de vir, voltar, buscar e dar vida eterna aos que esperam, como o julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. É vontade de Deus para esperar até mais pessoas aceitem. Se Jesus voltar hoje, nesse momento, quantas pessoas que você está pensando, eu preciso orar para meus pais, meus filhos, meus tios, meus vizinhos, preciso falar sobre Jesus para eles. Eu sei que eles são perdidos ainda. Eu sei que eles não chegaram a essa conclusão que vale a pena. Eu preciso falar com eles. Se fosse hoje, não teria mais tempo. Mas Jesus tem misericórdia. Ele sabe que as pessoas existem.
Ele sabe que nós temos que falar com mais pessoas. Ele sabe que nossa igreja está querendo plantar igrejas em vários lugares desse mundo para que mais pessoas possam saber, ouvir e tomar essa decisão de seguir. E por isso ele não volta hoje. Por isso ele está demorando. Pela paciência de mais pessoas ouvir a verdade. E aí o Pedro continua falando. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão, os seus desaparecerão como grande estrondo, os alimentos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Essa terra, tudo que nós podemos ver, será destruído depois da volta de Cristo. Ele liga isso com nossas vidas hoje. Visto que tudo será assim, desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Entendendo o que vai acontecer no futuro, na volta de Cristo, no grande dia do Senhor. O que isso significa para nós hoje? Como deve ser a maneira, a sua conduta hoje? Vivem de maneira santa e piedosa. Purifique-se, continuem fiel. Tudo que nossa igreja ensina todos os domingos, que às vezes parece, mas essa igreja só fala sobre essas coisas, é por causa disso. Porque nós não queremos que ninguém desiste, que ninguém não entenda, que alguém escolha, mas acho que não vale a pena. O que eu vou fazer na eternidade sempre? Mesma coisa? Vou sentar numa nuvem com harpa, cantando louvores todo dia? Não sei se vale a pena. Mas agora nós entendemos que esse mundo não vai ter mais. A pessoa que tem esperança de morrer e voltar para esse mundo, depois morrer e voltar para esse mundo, essa esperança não tem cabimento. Porque esse mundo não vai existir para sempre. Diz, naquele dia, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os alimentos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e a nova terra, onde habita a justiça. Isso é a promessa. Isso. Se eu não vou escolher Jesus, eu vou ser destruído com a terra? Não tem mais esperança? Não tem uma possibilidade de continuar, de alguma maneira, vivendo aqui? Tem. A promessa de eternidade é que vai ter outro céu, outros céus, outra terra, onde habita apenas justiça, onde mora apenas os santos, onde entra apenas as pessoas que se dedicaram durante essa vida para seguir, para pegar sua cruz, para arrepender do pecado e ser fiel a Cristo. Agora estão entendendo mais se vale a pena ou não. Até no Antigo Testamento, no livro de Isaías, tem tanta profecia no Antigo Testamento sobre a volta de Cristo. O que isso significa para a nação de Israel. E abrindo essa semana, capítulo 65 de Isaías, eu quero que você marque para ler durante a semana. Ele fala muito sobre o futuro. Em capítulo 65, versículos 17 a 25, ele fala sobre como será o futuro para a nação de Israel e para todos. Mas eu quero que nós voltamos para versículo 9 a 12, Isaías 65, versículos 9 a 12, porque aí, ainda ele, falando da profecia, ele fala das condições das pessoas que vão poder participar. Ele diz,
Versículo Isaías 65, versículo 9. Farei surgir descendentes de Jacó, que foi conhecido como Israel, nação, e de Judá, quem receba por herança as minhas montanhas. Os meus escolhidos as herdarão, e ali viverão os meus servos. Para o meu povo que me buscou. Sarão será um pasto para rebanhos, e o vale de Acor um lugar de descanso para o gado. Mas vocês que abandonam o Senhor, que acham que não vale a pena. Muitos judeus, muita nação de Israel por gerações acreditaram que não valeu a pena. Mas para vocês que abandonam o Senhor e esquecem o meu santo monte, que põem a mesa para a deusa sorte e enchem taças de vinho para o deus destino, eu os destinarei à espada, e todos vocês se dobrarão para degola. Pois eu os chamei, e vocês nem responderam. Falei, e não me deram ouvidos. Vocês fizeram o mal diante de mim, e escolheram o que me desgrada. Convite é para todos, mas a maioria vão achar que não vale a pena. Vão continuar desprezando o convite, o apelo sagrado, achando que tem melhor ideias, melhor caminho para a sua eternidade. Ele fala, versículo 17 a 19, Isaías na profecia diz: pois vejam, Deus falando, criarei novos céus e a nova terra. Exatamente o que Pedro falou. Que um dia Deus vai criar novos céus e a nova terra. E as coisas passadas não serão lembradas. Por isso, a Bíblia diz que não vai ter choro, não vai ter lágrima no céu. Porque tudo que aconteceu de mal, não vai lembrar. Nem vai lembrar o passado. Tudo vai começar novo na nossa eternidade. Jamais virão à mente o passado. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo, e o seu povo para alegria. É isso que espera para todos nós. Eu quero só abrir agora em Apocalipse 21. Apocalipse 21. Já está na hora de chegar até o fim do livro para entender. Rapidamente, para entender em cronologia as coisas que vão acontecer segundo a Bíblia. A próxima etapa, o próximo passo que estamos esperando é o grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor. Nós sabemos que existe um período de 7 anos que ainda está no futuro. A gente não sabe se esse 7 anos vai começar amanhã ou daqui mais 1000 anos. A gente não sabe. Mas acreditamos que está chegando perto, especialmente por tudo que está acontecendo hoje em dia no Israel. Nós focamos ali. Mas esses 7 dias vai incluir o dia do Senhor, que Jesus vai voltar. E Ele vai arrebatar todos os salvos, vivos, todos que foram mortos, Ele vai ressuscitar primeiro, dando uma novo corpo, e nós que somos vivos vamos subir juntos, e para sempre estar com Jesus. E aí Ele vai descer, no final desses 7 anos, Ele vai acabar com todos os moradores da terra que ainda estão aqui, porque eles rejeitaram o convite, eles acharam que não valeu a pena de entregar a sua vida por Jesus. Ele vai voltar, o livro de Apocalipse fala muito sobre isso, vai descer aqui na terra e vai acabar. Todos os moradores que rejeitaram Jesus vão ser jogados no inferno. E a Bíblia diz que Jesus vai
restaurar essa terra. Ele vai reinar por 1000 anos, o grande e famoso reino de Deus aqui na terra. Isaías 65 fala mais sobre isso, quando você ler. O 1000 ano reino de Deus. E depois do 1000 anos vai ter outras coisas que vão acontecer, e aí essa terra, como está descrito, vai ser removido, destruído por Deus, porque está infelizmente cheio de pecado. Não é igual do que ele fez em Gênesis capítulo 1. Esse foi o desejo dele, o projeto dele, mas o pecado entrou e deu mal para toda que seguia depois, e ele vai acabar com isso. E aí, Isaías falou, depois o Pedro falou, e agora o João fala, capítulo 21, versículo 1. No final de tudo, e na minha Bíblia, por isso é muito bom ter a sua Bíblia, na minha Bíblia, os últimos capítulos de Apocalipse, tem os divisórios aqui, que diz que um cavaleiro Jesus no cavalo branco, na volta dele aqui na terra. Capítulo 20 diz os 1000 anos, o milênio, 1000 anos, todos nós e os judeus aí reinando com Cristo por 1000 anos. Depois a destruição de Satanás, os mortos serão julgados no lago de fogo, Satanás, todos os descrentes, e não resta ninguém a não ser os que decidiram que vale a pena fazer tudo que eu preciso fazer nesta vida para herdar essa vida eterna. E nesse momento, sabe que cada vez que a Bíblia fala sobre o céu, sobre essas coisas, ou é o lugar onde Deus está agora, o trono de Deus com Cristo agora, mas a maioria das vezes não está falando com o que existe agora, está falando sobre esse novo céus e a nova terra. Todo lugar que fala sobre onde nós vamos habitar, não é o céu agora, é o novo céu e a nova terra, que vai aparecer, acredito que existe lá no universo, mas vai aparecer, vai descer apenas depois a volta de Cristo, depois o 1000 anos, reino de Deus aqui na terra, e aí o João diz, em ordem cronológica, então vi novos céus e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra que Deus criou, que ficou contaminado, tinha passado. O mar não jamais existia. Não vai ter mar? Não vai dar para pescar? Os mares não vai dar para pescar na eternidade? Não vai ter mais mar? Não vai ter mais água? Sabe que é muito interessante, eu vou falar rapidamente, não tem tempo, mas o simbolismo também no livro de Apocalipse, tem coisas que é para entender literalmente, tem coisas que é simbólico. E para os judeus, o mar, desde o começo, representa caos, perigo. Eles não entenderam o mar. É lá no fundo do mar onde surgiam todos os monstros. A Bíblia diz que do caos da água, Deus criou o mundo. Então é isso que o mar representa. Então provavelmente aqui não está dizendo que não vai existir mar, não vai ter peixe, não vai ter isso, vai aquilo, mas não vai ter caos, não vai ter medo, não vai ter alguma coisa que a pessoa tem medo de nada aqui na terra. Não vai ter mar, não existe, não vai ter caos. Então João está falando, eu vi, depois de tudo isso, e Deus não levou o João só para cima, ele levou João para frente. E João estava falando, eu vi todas essas coisas acontecendo, depois de 1000 anos, e agora estou vendo um novo céu e a nova terra descendo. E a descrição que vocês vão ler essa semana, em versículo 29 até capítulo 22, 21, 9 até 22, 5 de Apocalipse, é a descrição das coisas. Mas onde está descendo, está vendo um céu novo, o universo parece novo, e uma terra novo,
e também uma cidade. Tem três coisas. Tem os céus, tem a terra, que é muito parecido com Gênesis, o Jardim de Éden. Como ensinamos, como Peggy sempre fala, nós vamos terminar aonde Deus começou. Vamos fazer um círculo de 6.000 até agora anos, mas vamos ter eternidade do lugar que Deus originalmente criou para nós e os seus anjos. E dentro desse paraíso futuro, ele fala de uma cidade que ele chama a cidade a noiva, onde o povo também que ele chama noiva vão morar nessa cidade. E a Bíblia diz que vai ter muita gente. Muita gente. Volta um pouco para Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, João antes ele tem uma visão dentro desse lugar. E a Bíblia diz em capítulo 7, versículos 9 e 10. Depois disso, olhei, João falando, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. Pesquisar, que tamanho de uma multidão teria que ser para ninguém contar? É muita gente. Sabe quantos? Não sei, não deu para contar, mas tem muito. Grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono e cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamava em alta voz: salvação pertence ao nosso Deus, que assenta no trono e ao cordeiro. Isso é uma cena depois do arrebatamento de todos os mortos de todos os tempos, desde Adão até todos que estão vivos no momento que Jesus volta. Essa é todos os moradores eternos no céu. E João falou que tem pessoas de todo lugar. A multidão é tão grande, impossível contar. Todos, versículo 11, os anjos estavam em pé ao redor do trono, das anciões e dos quatro seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder, força sejam o nosso Deus para todos sempre. Amém. Para todo o sempre. Amém. Agora começou a eternidade, começou a nossa parte, a nossa viver contigo para sempre, como nós cantamos. E isso é começo. Isso vem depois de muitas coisas. E quem está ali? Somente os que acham que vale a pena. Voltando para Apocalipse, e já terminamos nosso tempo. Tem coisas que não vão aparecer, tem coisas que vão ter, que não temos agora, e vai ter uma eternidade para explorar tudo. Eu já sabe que pessoas pensam, mas o que eu vou fazer? O que eu vou fazer para sempre? No céu. Sempre é muito tempo. Essa cidade que vai descer, a Nova Jerusalém, a noiva de Cristo, o tamanho que a Bíblia fala dessa única cidade, lembra que a cidade é uma parte de nova terra, um novo céus. Essa cidade tem 2.200 quilômetros de largura, que seria daqui até Salvador, Bahia. Imagina uma cidade daqui até Salvador, Bahia. E também, para esse espaço, para todo lugar, é um quadrado. 2.200 metros quadrados. E 2.200 metros de altura. Como chama o monte mais alto no mundo? Monte Everest. Que chama Everest? É muito alto. Você coloca 250 Monte Everest em cima do outro e vai chegar a essa altura. Enorme.
É o espaço para todos os moradores da Terra agora. Mais que 8 bilhões de pessoas cabem. E muito mais. Espaço. Mas a gente sabe que nem todos vão morar nessa cidade. Todos que vão para o céu não vão morar nessa cidade. A Bíblia diz que tem nações ao redor que entra e sai na cidade. A Bíblia diz que tem tantas pessoas que nós não podemos contar. Imagina se você quer conhecer todos os seus vizinhos. Vai demorar. Todas as línguas, todas as nações, todas as tribos. Vai ter todos os heróis na Bíblia. Vai ter Adão lá. Vai ter Moisés, vai ter Abraão, vai ter João, vai ter Pedro, vai ter todos. Imagina a fila para esperar conversar com eles. Vai demorar para sempre, mas tudo bem, tem para sempre. Você não vai perder tempo, tempo não existe mais. Você quer explorar, você quer viajar, vai. Fica 2, 3 bilhões de anos viajando, não tem problema, tem tempo. Gosta de ir para a Lua, sabe que nós entendemos pelos cientistas que a nossa galáxia, onde a pequena Terra faz parte, o sistema solar tem 7 planetas, 7, 8 planetas, demora não sei quantos milhões de anos de ir da Terra até outra. Você quer viajar para lá? Vai, não tem problema, vai ter tempo. O seu corpo não vai ter limite. O nosso Sol é uma estrela. E o que faz uma estrela se tornar um Sol é somente quando tem outros planetas orbitando ao redor. Aquela estrela se torna um Sol. O nosso Sol é maior do que as outras estrelas porque é mais perto da gente, mas tem outros. Eles dizem que tem mais ou menos 200 bilhões de estrelas somente na nossa galáxia. E quantas dessas estrelas têm sistemas solares? Eles não sabem, eles acham que pelo menos 3.200 estrelas da nossa galáxia são sóis da sua própria sistema solar. Eles acham que tem trilhões de planetas. Só nossa galáxia. E nossa galáxia é uma galáxia pequena em comparação dos outros. Tem bilhões que eles acham de galáxias além da nossa. Tem nome de um número que é quintilhões. Alguém já ouviu essa palavra, quintilhões? Diz que tem 700 quintilhões. Eles estimaram de planetas que Deus criou para cá. Por quê? Para nós poder conhecer em toda a eternidade. Vai dar tempo. Não vai repetir o mesmo rotina todos os dias. Deus nos criou, Ele criou tudo isso e nos colocou aqui para conhecer, aproveitar todas essas coisas. Volta rapidamente para Apocalipse 21, versículo 2. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparado como a noiva, adornado para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo, a presença, a convivência de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Sabe quando o seu corpo não aguenta mais?
E você acha que é normal, estou mais velho agora, o meu corpo não foi feito para fazer tanta coisa, não é certo. O nosso corpo foi feito para fazer muita coisa. Só que não estamos vivendo no lugar certo. Na nossa eternidade, o corpo não vai ter limite. Se quando você sente aquela tristeza, aquela agonia, aquele dor de coração, quando alguém que você ama morre, você não pode mais conversar, estar na presença, abraçar, estar perto das pessoas, e você fala, mas isso é normal, isso não é normal. O ser humano não foi criado para sentir essas coisas. Na eternidade não vai ter mais morte. Não vai ter ninguém que entra pela porta estreita para a eternidade, que um dia vai morrer e vai embora. Não vai ter isso. Nós não fomos criados por Deus para sentir tristeza. Sentimos por causa do pecado. Mas um dia o pecado vai sumir. Não vai ter nada. Vai ter um mundo da justiça, onde todos os moradores vão ser 100% santos, puros, honestos. Não vai ter mentira, não vai ter medo, não vai ter caos. Vai ter um universo enorme, mais do que podemos imaginar, esperando para nós conhecer. Vai ter pessoas ao mundo inteiro, cada um com suas histórias que nós podemos conhecer. Vai ter todos da Bíblia para conversar com eles. E mais importante de tudo, que vale muito mais a pena, vai ter Jesus. Presente, perto, onde nós podemos sentir não somente a sua presença, mas ver. Vai ter Deus, o Todo-Poderoso, sentado no trono. E nós vamos ver a Ele face a face. Nós não vamos morrer. Se fosse hoje, Jesus fala a Moisés, não pode ninguém ver a minha face e sobreviver. Mas aí vai ser outro mundo, vai ser outro corpo, vai ser outra mentalidade. Nós vamos ver face a face Deus, nós vamos conversar com Cristo. Ele pode explicar, imagina quanto tempo gasta nos pés de Cristo, ouvindo Ele falar das mistérios do universo. Como Ele criou, como Ele fez. Nós vamos ver os anjos e todas as criaturas divinas celestiais voando ao nosso redor, conversando com os anjos, andando em cima de todos os animais, os dinossauros, andando com eles, voando com eles. A Bíblia diz que pensa nessas coisas, porque quando nós pensamos nessas coisas, podemos dizer, vale a pena. Não tem nada que possa comparar nesse mundo. Até Paulo falou isso. Não tem nada que podemos comparar desse mundo com a grandeza que está esperando para quem? Para aqueles que amam e obedecem e servem o Senhor. O Paulo fala, estamos terminando. O Paulo fala que foi pela uma revelação dele, alguém que foi para o céu. Ele fala que não sei se era do corpo, fora do corpo. Muitos acham que foi ele mesmo, uma vez que ele foi apedrejado, que foi ele mesmo que foi, mas ele não quis falar isso. Ele diz que esse homem viu tanta coisa que não é lícito, não foi permitido ele falar. Então essas pessoas que dizem que morre, que vai para o céu depois de escrever livro, não é certo. Não é verdadeiro. Será que Deus vai permitir alguém escrever de tudo que ele viu no céu? Mas o apóstolo Paulo não podia. Tem coisas lá que nós não podemos imaginar. É grande demais para nós agora. Mas está tudo esperando para nós. Vai ter coisas grandes, vai ter coisas que nós não podemos imaginar, vai ter tantas pessoas. E a última pergunta que eu quero deixar com vocês hoje, é a pergunta talvez mais importante para nós. Você vai estar ali.
Você tem certeza que estará na eternidade com Cristo? Como eu falei no começo, não tem lugar na Bíblia que não fala sobre o futuro que não liga o presente. Mesma coisa aqui em capítulo 21 de Apocalipse. Ele disse, versículo 6, capítulo 21, disse-me ainda, está feito. Eu sou Alfa e Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, pessoa buscando Cristo, darei de beber gratuitamente da fonte da água vida. Talvez você tenha sede de conhecer mais. Jesus fala, vem, pode beber. Eu sou fonte da água viva, eu vou te dar, mas tem que ter sede. Ele disse, o vencedor herdará tudo isso. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Você é vencedor? O vencedor significa que alguém lutou, que alguém batalhou, que alguém venceu o seu próprio pecado, que alguém achou que valeu a pena, você foi em cima e você lutou contra todo o inimigo de si mesmo, do seu pecado, e você venceu o pecado e agora você está vivendo, esperando a volta de Cristo para te levar. Você é vencedor? Estará lá. Você tem sede para as coisas de Deus? Está bebendo da fonte da água viva? Você vai estar lá. Mas, versículo 8, os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. Não é apenas que eles não vão estar ali. Tem doutrina nas igrejas que ensina que não. Se não vai para o céu, vai só como o cachorro, vai no chão e vai só desaparecer. Mas a Bíblia diz, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte e também é pela eternidade. De novo, vale a pena viver por Cristo agora. Vale a pena ser obediente. Vale a pena ser fiel, puro, santo. Vale a pena conhecer a Bíblia mais. Vale a pena ler a Bíblia para saber tudo o que precisa saber para não errar no caminho, para não desviar do caminho. Porque a alternativa não é algo boa. Vale a pena? Você estará ali. Enquanto nós cantamos, eu sei que foi muito hoje, mas enquanto nós cantamos, no seu coração, responda a Deus. Vou ou não? Vale a pena ou não? E se você quer conversar conosco, se você quer, vem aqui no altar, até está aberto. A Bíblia diz, em resposta a essa mensagem, capítulo 22, diz que o Cordeiro de Deus te convida. O Espírito Santo de Deus diz, vem. A noiva, que é a sua igreja, diz, vem. Enquanto há tempo para receber Jesus, para mudar o seu destino. Por que não faça isso hoje, enquanto nós cantamos?